Aleluia, glórias a Deus, bendito é o nome do único e Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, a todos que ouvir a mensagem da fé, que a paz preencha o seu coração, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só teremos paz neste nome. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou missionário Silva e faço parte do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus e tenho, em nome de Jesus Cristo, esta mensagem para que podemos entender e compreender quando temos o chamado do Senhor. Todos aqueles que o Senhor chama são bem-aventurados. E eu venho trazendo esta mensagem em nome de Cristo Jesus, falando de um homem, Jeremias, a qual o Senhor constituiu ele profeta. Porque quando o Senhor fala, está falado. Quando o Senhor o constitui, aquele é o profeta a qual ele escolheu. E quando ele escolheu, ele dá a palavra. E a palavra do Senhor não volta vazia. Quem era Jeremias? Jeremias era filho do sacerdote Arquias. E o Senhor escolheu Jeremias ele ainda não tinha nem sido concebido no ventre de sua mãe, ainda não era gerado, mas o Senhor escolheu ele porque o Senhor nos conhece. Ele sabe tudo de mim e como de você, homem, e você, mulher, que ainda talvez não conhece a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E você que já conhece, é lícito passando a procurar, a entender e compreender qual é os projetos do Senhor em sua vida. Precisamos entender. E o Senhor fala conosco em Jeremias capítulo 1, o versículo 4. Nós temos aqui 4 versículos para nós entender o que o Senhor fala. Porque se não entendemos a voz do Senhor, não podemos compreender. Se não compreendemos de coração, não temos conhecimento do Senhor. E de tudo que precisamos e necessitamos é de conhecer um Deus tão bom que opera tantas maravilhas e que quando Ele nos chama é porque Ele nos ama. Aleluia! Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da morte, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Olha, meu amado, é muito glorioso quando o Senhor fala com aquele que ele tem projeto para fazer o seu profeta. Quando o profeta é escolhido do Senhor, esse profeta, o Senhor está com ele todos os momentos. Versículo 6. Então disse eu, agora Jeremias responde ao Senhor. Então disse eu, ai Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias, quando o Senhor deu a visão, que ele passou a entender a voz do Senhor, ele disse para o Senhor: Senhor,
eu não sei falar. Ainda, Senhor, eu sou um menino. Eu quero te dizer, meu amado, que não importa se você é um menino, não importa se você já está madurinho, mas quando o Senhor tem chamado para nós, quem chamou é aquele que garante a nós dar o conhecimento, é ele que nós leva ao lugar e cidade aonde ele quer, e assim se iremos, se somos guiados, e assim iremos pelo Deus que nos conduz, assim seremos bem-sucedidos, e nenhuma palavra o Senhor deixou da boca de Jeremias falhar. Porque o Senhor Deus é o Deus que não falha, Ele é o Deus que se faz presente. Aqui Jeremias disse para o Senhor: Senhor, ai Senhor, ainda Senhor, eu não sei falar, pois eu sou um menino. Sempre se considere você como um que não sabe falar. Nunca queira ser instruído pela sabedoria do homem, querer ser profeta, se você não foi chamado pelo Senhor. Você vai ser decepcionado, porque a palavra do Senhor não vai estar na tua boca. Se eu não fui chamado, a palavra do Senhor não vai estar na minha boca. E se a palavra do Senhor não estiver na minha boca, eu vou ser envergonhado, porque eu vou orar, o Senhor não vai me responder. Eu vou interceder pelo povo, o Senhor não vai confirmar minha oração. Por quê? Porque Ele não me chamou para ser profeta. Mas quando Ele me chama, quando Ele te chamar para ser profeta, você não vai ser envergonhado. Nenhum momento o Senhor vai deixar você perecer. Ele vai estar com você, Ele vai colocar a palavra dele em sua boca, porque fiel é o que chamou e também para cumprir a sua palavra. Eu entro aqui no versículo 7. Porém disse-me, ó Senhor, agora o Senhor fala com Jeremias. Porém disse-me, ó Senhor, não diga eu sou menino, porque a todo a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Bendito é o nome do Senhor. Você foi chamado, Deus tem um chamado na sua vida, mas não podemos querer se adiantar e se achar que vamos querer fazer estudo, porque a letra do homem mata. Amado, nós vimos no passado homens que não tinham estudo, não tinham letra, como Pedro, João, Tiago, os profetas de Jesus, e eles levavam a mensagem falando do poder de Deus, que é este nome glorioso, e o Senhor estava com eles em todos os momentos. Quantas vezes Pedro e os discípulos juntos foram presos pelos sacerdotes que tinham inveja dos profetas de Deus e mandava prender. Mas o anjo do Senhor entrava na prisão, abria a porta da prisão e mandava que eles fossem anunciar. Quando somos chamados, assim anunciaremos. E quando os anunciamos que somos chamados, fiel é o Senhor para nós cuidar de nós, para nós dar a nossa vitória. E todos que ouvem a mensagem de um profeta chamado, escolhido de Deus, este será bem-aventurado, porque não ouvirá palavra de mentira,
mas ouvirá a palavra da verdade, porque é a palavra do Senhor na boca do seu profeta, qual ele escolheu. Se você tem um chamado do Senhor, prossiga, se aproxime de Deus, converse, pergunte. Jeremias teve a visão e passou a ter o entendimento e passou a ter agora um conhecimento, e assim o Senhor falava e ele ouvia e ele obedecia, e por onde ele foi levando a mensagem, Jeremias foi um profeta que se esforçava para aquele povo que estava no erro, aquele povo que buscava, diz que buscava Deus, mas não buscava, e a ira de Deus se acendia porque eles não praticavam a justiça, mas praticava a injustiça. E Jeremias foi o profeta bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido, meu amigo e minha amiga? Procura entender o chamado do Senhor em tua vida. Nunca queira você, talvez que você que vai ouvir esta mensagem, que fica querendo dar exposição para o povo, não. Eu busco do Espírito Santo, porque do Espírito Santo não tem engano, do Espírito Santo é a verdade. E se essa mensagem, meus amigos, falar ao teu coração, se essa mensagem da fé despertar o teu coração, eu não sei qual o que você está mais necessitando, mas se falar, compartilha, dá o like, se inscreve no meu canal e assim junto nós vamos buscando de Deus e entendendo a voz do Senhor. E todos que creem na palavra de Deus, que é a mensagem da fé, em nome de Jesus Cristo, sejam todos abençoados. Eu lhe abençoo em nome de Cristo Jesus.